Boa noite, pessoal. Então, vamos começar, né? Em respeito aí que todo mundo Boa noite, teve. professora. Bom, tá fora da aula aí a Daiane, o Jefferson e a Juliana, o Matheus, os dois Rodrigos e a Viviane. A Ayla está na aula, não é, professora? Ela está Sim. perguntando aqui no. Professora, depois que a senhora mandou aquele e-mail para mim, eu consegui entrar na aula e ficar igual agora hoje. Tá. Pode ser o e-mail. Os outros, eles já conseguiram entrar outras vezes. Acredito que hoje eles faltaram mesmo aí. Mas vamos lá. Depois eu preciso que vocês passem para eles, tá? Então, se nós estivéssemos hoje reunidos em sala de aula, vocês fariam uma aula prática de confecção de laudo contábil. Vocês vão fazer essa atividade depois novamente, porque no decorrer do desenrolar dos nossos trabalhos, a ideia é que ao final dessa disciplina vocês estejam expert na montagem de um modelo de laudo, tá bom? Então, vamos lá. Nós, então, intitulamos essa aula como aula prática. É uma atividade pontuada, vale 500 pontos. Se fosse em sala de aula, vocês teriam apenas o período da aula para fazer, mas como nós estamos vivendo esse momento de pandemia, vocês terão de hoje até o dia 6/5, às 23 horas, para entregar. E o link de acesso a esse material está aí na tela de vocês, está publicado no AVA e está na nossa pastinha de perícias no Drive. Eu fiz um pequeno tutorial de acesso e vou entrar com vocês no Drive para vocês entenderem, tá? Tem que clicar no link e entrando no link, que é a nossa pasta do Drive, tem vários arquivos. Você tem que procurar o seu nome, clicar sobre o arquivo 2 vezes para abri-lo, ler as instruções que está na primeira página e na segunda página começar o seu trabalho. Tem que evitar abrir o arquivo do colega, porque vai ficar registrado que você entrou no documento do colega e fuçou lá. Então, cada um tem a ética de cuidar apenas do seu. Eu solicito que entregue no prazo, porque depois dessa data não serão mais aceitos, tá? Então, na primeira etapa, a gente foi um pouco mais flexível. Nessa, nós vamos avançar já com a data certinha de entrega. A telinha que vocês vão ver lá no Drive é essa. Então, cada um tem um arquivo. Agora, eu vou fechar essa tela, vou abrir o Drive junto com vocês. A aula continuará rodando, só que eu vou ficar em silêncio e disponível para tirar dúvidas de quem quiser perguntar, tá? Agora eu vou puxar outra tela, que eu vou compartilhar com vocês. Vocês estão vendo a tela minha do Drive? Não. Vocês estão vendo qual tela? A tela do. Eu tô vendo a aula da mensagem aqui, onde fica as 4 telas aqui com os nomes dos integrantes. Espera aí. E agora? Estão vendo Agora a tela do Drive? Agora sim. Sim. Tá bom. Então, vocês têm acesso a essa pastinha, que é a pastinha que chama Perícias, Mediação e Arbitragem. Essa pastinha, ela fica num link que eu mandei para vocês, que é bit.ly/cc perícias, tá? Mas tem um link que leva vocês direto para o trabalho.
O trabalho está aqui, ó, verdinho, aula prática de confecção de laudos. E esse PowerPoint que eu mostrei para vocês agora está aqui, ó, aula prática perícia contábil, confecção de laudo. Então, vocês vão clicar aqui em aula prática e vai abrir todos os arquivos. Veja que tem um monte de arquivo de Word disponível e você vai clicar no seu. Então, nós vamos entrar aqui no da Aline, porque é onde tem as instruções. Aline, você vai abrir o seu documento depois, tá? Então, aqui na primeira página são as orientações. Eu vou ler junto com vocês. Agora que você já aprendeu a organizar um laudo, é hora de pensar e começar a esboçar o seu próprio modelo. Nas aulas foram mostrados exemplos de laudos feitos por outros profissionais e também foram apontados os tópicos mais importantes. Imagine que você foi nomeado pelo juiz, já deu aceite na nomeação e seus honorários foram deferidos. A perícia foi agendada, você comunicou com os assistentes técnicos e agora é hora de confeccionar o laudo. Na diligência de prova pericial, você apurou os seguintes dados. Aí aqui tem os dados do autor, os dados do réu. O objeto de conflito, as drogarias Siciliano, encontraram erros de lançamento por parte do escritório de contabilidade, no qual gerou duplicidade nos lançamentos de pagamentos de impostos, levando a empresa a pagar impostos dobrados. Como foi comprovado junto à Receita a duplicidade de impostos, agora as drogarias Siciliano estão processando o escritório de contabilidade pelos danos ocasionados na época, por terem que dispor do capital de giro para pagar impostos devidos. O número do processo é este. Suponha que as planilhas que você consultou para verificar se procedem os fatos são os anexos do seu laudo, que assim vocês não precisam ter planilhas hipotéticas. Quem quiser criar, fica à vontade. A conclusão da sua perícia é que procede o pedido da parte autora. Então, aqui, como o trabalho é só para verificar e ajudar vocês no modelo do laudo que vocês vão constituírem, então eu já estou dizendo que a conclusão que vocês chegaram na perícia é que procede o pedido da drogaria. Agora, ciente de tudo isso, elabore seu modelo de laudo, contendo os tópicos mais importantes que um laudo deve conter. Crie ele a partir deste documento, utilize de sua criatividade, se quiser, crie seu próprio papel timbrado com as suas informações. Você tem até o dia 6 de abril para entregar e esta atividade vale 500 pontos. Bom trabalho. Então, aqui na página 2 é onde você vai começar a trabalhar. Para você fazer o seu cabeçalho, você tem que clicar aqui, ó, tá? E para você fazer o seu rodapé, tem que clicar aqui. E ele vai abrir o rodapé. Deixa eu pegar na página 1. Aqui. Ele abre o rodapé. É só clicar 2 vezes em cima, tá bom? Alguma dúvida? Por enquanto, não. O trabalho é este. Eu vou fechar ele. Vocês fiquem à vontade do período em que querem fazer. Quem quiser esclarecer dúvidas agora, a aula vai ficar silenciosa, porque eu não tenho mais o que falar para vocês, mas eu estou aqui do outro lado à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Pode perguntar, tá bom? Então, eu vou fechar a telinha da Aline, tá? Eu estou saindo do teu arquivo está disponível e na aula vai ficar carregado a tela do nosso trabalho. Quem quiser começar, fica à vontade. Quem quiser tirar dúvida, fica à vontade também. Professor, então a situação trabalho para cada pessoa? Uma situação problema, quer dizer? Não, o problema é o mesmo para todos,
tá? É que cada um vai desenvolver o seu laudo. Por que que eu quis criar um arquivo para cada? Para cada um ter liberdade de fazer o que quiser, usar a sua criatividade. Se quiser criar um papel timbrado, com um desenho, com uma logomarca, vocês têm que pensar o seguinte: quando terminar a faculdade, eu vou lá e vou ser perito. Então, eu já quero me preparar. Então, você já está se preparando para esse momento. Então, vocês vão ser livres para fazer o laudo no modelo que você quiser, na fonte que quiser, tá? As margens, eu já deixei 3 centímetros para um lado e 2 para o outro. Quando o processo é em papel, a gente costuma deixar 4 centímetros de um lado e 2 do outro. Como a maioria dos processos hoje são pelo processo eletrônico, então eu deixei 3 de um lado e 2 para o outro. Não precisa mexer na margem, tá bom? É questão da confecção do laudo realmente, que vai ficar individual e personalizado para cada aluno. Eu vou olhar todos os laudos e vou pontuar particularmente em cada um dos documentos o que precisa ser melhorado. E isso vai estar escrito para vocês depois que eu ler laudo por laudo. Mais perguntas? Professor, esse link está no AVA? Ele está no AVA e ele tá? Essa apresentação que eu fiz hoje, ela está disponível lá no Drive. Se vocês entrarem no AVA, tá lá o material da aula de 30/4 e também o link de acesso. Ah, tá. Vou lá, então. Bom, eu vou deixar o meu microfone mudo agora e fico online para vocês até as 8h30, ok?
Professor, só uma pergunta. É, a gente tem que postar lá no Ava, é isso? Repete a pergunta, por favor. Se a gente tem que postar no Ava ou ele vai ficar salvo no Drive? O que a gente Não, fizer. tudo que você editar nesse documento que eu criei com seu nome, depois que você editar, você precisa somente fechar, ele já vai ficar gravado lá. Ah, tá bom então. Obrigado.
Professora? Pode falar. Esse laudo é que nem eu vou estar defendendo a drogaria, não é isso? Não, você é imparcial, você não está defendendo ninguém. Quem defende são os advogados. Você é a perita nomeada pelo juízo e você precisou constatar se procedia as informações. Então, é como se você tivesse feito a perícia, diligência nos documentos e tivesse constatado que é verdade, que a drogaria pagou os impostos duplicados por conta de determinação do contador. Por isso que eu já dei a solução. Então, você vai elaborar um laudo onde a conclusão vai ter que dizer que procede o pedido da drogaria. Tipo um relatório tratando-se de uma indenização, ou seja. Não, você não deve confundir relatório com laudo. Laudo é um documento oficial onde você está atestando a verdade dos fatos. Então, lá nas aulas que a gente teve, eu passei o roteiro passo a passo de como se confecciona um laudo. Você tem que respeitar esse roteiro passo a passo. E aí eu criei uma situação hipotética, que é essa lide da drogaria com o escritório de contabilidade, para que você tivesse assunto para o seu laudo. Entendeu? Então, eu vou ter que usar essa identificação do processo das partes, todo aquele Isso. Isso mesmo. Você vai usar esses dados que eu coloquei para vocês. Tá. Conclusão, anexo, essas coisas. Seguir esses passo a passo, não é isso? Isso mesmo. E aí os dados os dados do processo. Então, por exemplo, tem lá o nome do processo, o número do processo, tem o nome do autor, o nome do réu, o endereço, o CNPJ. Então, você vai usar todas essas informações que são hipotéticas, eu criei elas para o seu laudo ter assunto, tá bom? Então, tá bom. Então, eu vou trabalhar em cima esses tópicos aqui, então, né? Isso mesmo. Então tá bom. Então, obrigada. Nada.
Professora? Professora? Professora, pode ir digitando, fazendo aos poucos, ou tem que digitar tudo de uma vez e salvar? Você pode ir fazendo com calma, tá? Pode digitar, fecha o documento, ele já vai salvando automaticamente, você não vai perder nada. E eu aqui fico vendo o que vocês estão produzindo, tá? Então, no Drive você edita o documento, fecha e o que você fez fica salvo. Ah, então tá bom, obrigada. Nada. Eu vou fazendo papel aqui e depois eu faço a limpa. Fica Então tranquila, tá bom, faz calma para você fazer um bom trabalho, tá bom? Que no tá final do bom, semestre vocês vão estar fazendo isso muito melhor, tá? tá ótimo. Tá, obrigada. Nada.
Pessoal, estou encerrando, viu? Obrigado a todos, bom feriado, boa semana para vocês. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Obrigada, igualmente. Obrigada, boa noite.